Queimadas no Mato Grosso, como a gente acabou de ver na reportagem, estado de São Paulo, Pantanal, Mato Grosso do Sul, também na região amazônica. Medidas dos governos estaduais sendo implementadas, mas pouca eficiência, é possível dizer assim, por parte do governo federal, Segré? E as imagens são terríveis. Quando a gente observa a situação dessas regiões, dói o coração. E nós devemos, além de toda essa situação que estamos observando, considerar aqueles que moramos nas cidades, atenção para os animais, aquelas mascotes que a gente tem em casa, que precisam muita hidratação também e que tem que ter o cuidado. Agora, o governo federal, claro, tem uma situação extremadamente trágica pela frente, mas a sensação que fica é que eles, sabendo que isso ia acontecer, porque tem informações que o governo federal tinha já adiantado resultados de informes que isso poderia acontecer, a falta de previsibilidade chama a atenção, sobretudo pelas reclamações que o próprio governo fez quando o governo anterior teve uma situação parecida em termos de falta de controle ou falta de política ambiental. O que prova que as críticas às vezes são boas quando se trata de política, mas a realidade e a população não quer saber de ideologia, quer saber de soluções. E as soluções não estão aparecendo, pelo menos por enquanto. Até o Supremo Tribunal Federal interveio e colocou mais pessoas em corpo de bombeiros, a Força Nacional sendo utilizada, e isso tem a ver com, claramente, uma falta de gestão do governo federal. Mas hoje o que interessa é a população, é aquelas pessoas, produtores rurais que estão sofrendo e animais que estão perdendo as vidas. E aí vem sempre a pergunta, né? Cadê aqueles defensores do ambientalismo, aqueles artistas que defendiam tanto e que faziam salve à Amazônia? Cadê eles? Agora é o momento que nós temos que estar todos juntos. Não interessa ideologia de novo, interessa soluções. Exatamente isso, né? A gente tem visto pouca mobilização por parte dos artistas, de pessoas conhecidas na mídia em relação a essas queimadas todas, porque tempos atrás a culpabilização era do governo e agora a gente não vê tantas medidas efetivas sendo implementadas, como, por exemplo, investigações para chegar aos responsáveis por essas queimadas. Estava vendo ainda há pouco que a Polícia Federal, por exemplo, abriu mais de 30 inquéritos para investigar as causas desses incêndios e para achar também culpados. Só que ainda há pouco avanço em relação a isso. No estado de São Paulo, são 22 pessoas presas responsáveis em provocar essas queimadas, só que essas mobilizações ainda não estão acontecendo de uma maneira efetiva para chegar aos responsáveis, né, Segré? E tomara que isso serva de lição. Não interessa de que lado da ideologia você está, os políticos têm que tomar cuidado, ser prudentes. Aquelas críticas que hoje podem servir para o dia de amanhã pode ser contra essas pessoas que criticavam. Ou pelo menos dizer, olha, eu errei, está certo, me tocou também, eu tenho que padecer essa mesma situação. Não era tão fácil criticar do lado da calçada. Temos que estar aí trabalhando juntos. E o importante, preservar a questão ambiental, sim, mas sobretudo preservar a vida. E aquelas pessoas que estão cometendo ilícitos, colocando fogo em lugares que não devem ser, têm que ser penalizadas com uma pena muito dura, para que isso evite que o dia de amanhã outras pessoas pensem em fazer a mesma coisa. O Segré tocou num ponto muito importante, que são os animais também que estão sofrendo, não só os animais que vivem nas florestas e tudo mais, os pets também estão sendo atingidos. Por isso que a gente vai conversar ao vivo nesse momento aqui no Fast News com o capitão da Polícia Ambiental, o Júlio César Cassiari de Moura, que tem feito um trabalho intensivo na região de Presidente Prudente. Eu gostaria até que você falasse sobre o panorama desses animais que estão sendo atingidos, quantos resgates vocês já fizeram e como que está a situação em relação à preservação desses animais, alguns até considerados de extinção, né, Cassiari? Muito boa tarde a você e obrigado pela presença aqui no Fast News. Boa tarde, estamos numa região aqui de Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo, que possui uma biodiversidade gigantesca e com uma importância, como foi falado nas entrevistas anteriores, de preservação, manutenção das espécies, e realizar todo esse cuidado é parte da missão da Polícia Ambiental. Não só para animais silvestres, mas também para animais domésticos. Nós tivemos aí nos últimos dias diversas ocorrências nos solicitando, dando conta de animais silvestres, tanto atingidos pelas áreas de queimadas,
como também se afugentando dessas áreas, tendo em vista que fumaça, fogo, faz com que todos esses animais caminhem mais, andem mais e se tornem muitas vezes mais vulneráveis. E, Cassiara, em relação também a alguns animais que a gente viu até nas imagens, tem uma anta ali no canavial, também tem alguns pets que sofreram. Quais foram os contextos desses resgates e que vocês conseguiram atuar? As áreas de plantio de cana-de-açúcar são áreas extremamente vulneráveis para incêndios. Em toda a nossa região aqui nós temos uma grande produção de açúcar, álcool e energia, e essas empresas têm um grande compromisso também com a matéria ambiental e apoiam muito, ajudam nesses combates, seja quando são diretamente envolvidas ou também nos planos de auxílio mútuo, que são acompanhados pela Polícia Ambiental nos casos de incêndios. Diversas vezes agora, nessas últimas semanas acionados, esses planos de auxílio mútuo, eles contam com uma diversidade de fatores e atores que atendem à demanda diante de um acidente, de um infortúnio desse, que gera prejuízo e coloca em risco a vida, né? Como sua forma mais geral, o incêndio que hoje nós combatemos, que juntamente com o Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, brigadistas, toda a estrutura montada pelo Estado, que também montou uma rede de atendimento para casos que envolvam animais feridos em todo o estado de São Paulo. Hoje acredita-se que nessa rede já tenha se atendido em torno de 100 animais, mas não só essa rede, todo o sistema de proteção animal dentro do estado vem acompanhando e vem atendendo. Infelizmente, certamente, a biodiversidade perde muito com isso, mas é um momento sempre de verificar comunidades vulneráveis e tentar protegê-las desses incêndios. Bom, para você que nos acompanha pela rede de rádio da Jovem Pan News, agora segue com a programação local e a gente que está na plataforma de TV vai seguir aqui com a entrevista com o capitão Cassiara. 12h54. Bom, Cassiara, em relação também a esses resgates, claro que muita comoção, porque realmente as imagens chamam a atenção, mas a gente também observa que vocês fazem um trabalho de verificação em loco, né? Vocês rodam as áreas rurais e há uma culpabilização também em relação a alguns produtores. O que vocês têm visto também no estado de São Paulo em relação a isso? Nesses últimos dias, os incêndios, logicamente, o objetivo não é buscar o culpado era só intervalo? daquele caso, que houve um incêndio numa área rural. O produtor rural vem sendo muito atingido, tem tido muito prejuízo com os incêndios florestais, né? O que nós fazemos é posterior um levantamento de todas essas informações para verificar se a área estava devidamente correta, com questões de aceiro, que são importantes, né? As áreas de cultivo de cana ou áreas de pastagem, é importante que o produtor rural mantenha os aceiros corretamente, para que caso tenha um incêndio não tome uma proporção gigantesca, como em alguns pontos do estado de São Paulo nós pudemos observar. O monitoramento ele é diário. A região de Presidente Prudente, por exemplo, e o estado de São Paulo aqui foi dividido em quadrantes de 2 por 2 quilômetros. E a partir disso, com imagens de satélite, de deslocamentos de massa de calor, os dados disponibilizados pelo INPE, não só pelo INPE também, mas pelos outros satélites que nós temos, como o Brasil é integrante do programa Brasil Mais, que possibilita praticamente imagens diárias de satélites para que possamos fazer essa comparação de alteração de fisionomia vegetal que nós temos pelas imagens, e essa alteração nós conseguimos detectar qual foi o impacto desse incêndio florestal. Aqui na região, diariamente, um policial acompanha esse tipo de alteração para que possamos, a partir daí, deslocar uma equipe até esse ponto onde foi detectado e possa verificar as condicionantes de que esse incêndio ocorreu e verificar se ele tem uma característica criminosa ou se, mesmo quando criminosa, é possível detectar o responsável por ela, né? O incêndio ele é de difícil detecção do responsável direto, mas temos aí também uma responsabilização daquele que indiretamente não tomou as devidas cautelas e gerou um resultado prejudicial para toda a sociedade. Sem dúvida alguma, nós conversamos com o Júlio César Cassiara de Moura, capitão da Polícia Ambiental, que agradeço demais a participação aqui no Fast News, prestando todos esses esclarecimentos. Eu que agradeço, um forte abraço, contem sempre com a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo. Obrigado.